Existe alguma negociação para que Hulk vire reforço do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece essa história. Cara, vocês não acham que o tal problema extracampo no Atlético era o Hulk que os jogadores se referiam? Deixa eu falar por quê. Bora falar também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Existiu alguma conversa entre Hulk e Palmeiras nos últimos dias? Antes de responder, vale a lembrança de que o atacante, hoje com 39 anos de idade, é torcedor declarado do Palmeiras e quando decidiu voltar da China para o Brasil, ele chegou a negociar com o Verdão. Na oportunidade, o João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base, foi quem intermediou o acordo, que só não aconteceu porque o Abel Ferreira, na última hora, vetou a contratação do atleta. Pois bem, posso assegurar para vocês que desde que decidiu deixar o Atlético, Hulk foi sugerido para dirigentes palmeirenses, mas a avaliação interna é de que o Hulk poderia atrapalhar o vestiário alviverde. O Abel detesta qualquer jogador que possa complicar a relação bem amistosa que existe entre comissão técnica e elenco no Palmeiras. O fato de ter 39 anos de idade e uma condição física distante da ideal também pesa de maneira contrária. Mas, Nicola, cheguei a ler que foi publicado que o Atlético pediu 5 milhões de dólares além do Jefité e do Luigi. Respeito à apuração de todos, mas antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente atleticano e ele garantiu que nunca houve conversa com o Palmeiras pelo Hulk e que uma pedida dessas também está completamente fora da realidade, levando em consideração que o Hulk tem contrato somente até dezembro e com 39 anos de idade, certamente o Atlético não pode exigir tanto uma compensação. Hoje, inclusive, a discussão entre Hulk, Atlético e Fluminense é para uma transferência gratuita. O Hulk chegaria a um acordo amigável com o Atlético, existe uma pendência do Galo para com o jogador, e imaginar que o Palmeiras precisasse desembolsar 5 milhões de dólares, além de ceder um lateral esquerdo, o Jefité, e um atacante, o Luigi, está completamente fora da realidade. Só para arrematar de vez, registrar que o Hulk ganha 2,5 milhões de reais por mês no Atlético. O Fluminense topa bancar os mesmos vencimentos. Já o Galo terá uma economia, se a rescisão de contrato acontecer, de 21,5 milhões de reais até o fim da temporada. Por sua vez, o Fluminense vai gastar 6,6 milhões reais até 20 de julho sem poder utilizar. O período de inscrições no futebol nacional só reabre no finalzinho do mês de julho. E o Fluminense precisa contar com o Hulk por agora para que o Hulk não complete o 13º jogo no Campeonato Nacional, o que o impediria de atuar por um rival no futebol brasileiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Cara, vocês não acham que o tal problema extracampo no Atlético era o Hulk que os jogadores se referiam? Deixa eu falar por quê. Deixa eu explicar por quê. Já tô discordando. O Lodge meteu essa, mas não foi claro. E disse que estava feliz com a volta do Minda, né? Feliz com a volta do Minda, elogiou o Minda depois do Hulk dar um esporro nele. Pera aí que eu tenho um contexto pra perguntar, tá? Eu não tô afirmando nada, eu tô só contextualizando aqui e jogando a discussão na mesa. Só que aí, depois da situação do ocorrido no domingo, o Maicon vai pra zona mista e numa entrevista pro Rap, ele diz que o problema foi resolvido. Aí o Rap pergunta pra ele, qual o problema? Aí ele, não, foi resolvido. Aí, mas qual é o problema extra-campo que foi resolvido? Aí ele, não é comigo, mas foi resolvido. Aí, cara... Mas será que ele não tá falando da reunião que teve no sábado no CT, não? Não sei. Ele deixa claro que ele falou disso da reunião também, mas ele sabe por que eu tô falando isso? De ontem pra hoje, inclusive ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que conhece o Atlético de cabo a rabo, porque trabalhou lá, e que eu tenho um profundo respeito, me contando algumas coisas de bastidores. Entre as coisas que essa pessoa me contou, uma delas é aquela confirmação, tipo, mas agora que o Hulk tá saindo, que vocês estão falando isso. Não, é que as coisas vão aparecendo
num momento como esse. Tanto que o Hulk disse que depois contaria o que está acontecendo, não é isso? E ele vai ter que contar, então ele né? vai ter que contar, porque ele prometeu. Eu não acho que ele vai contar. Você acha que Ele não? falou, talvez um dia, se eu sair do Atlético, as pessoas... Eu também acho que ele não conta. Eu acho que se ele sair em eu acho que silêncio, vai ele se contar, queima. cara. Eu Não, acho que se ele se queima, queima. não. Eu acho que Mas vai beleza, contar. mas ele se queima com quem? Porque ele fez um escarcel Não, tá, com a beleza. torcida. Mas ele se queima com a não acho que torcida. Mas ele Ele não vai vai mais jogar no contar. Atlético. Eu Não acho vai. que vai contar na apresentação Aluzeiro, do próximo clube. se ele sai, e aí, obviamente que depois que tiver a confirmação da saída dele, o torcedor do Atlético, cara, você sabe que o amor acaba rapidinho, né? Sim. O amor acaba rapidinho. Não acho que vai acontecer com o Hulk. Me desculpa. Não acho. Tem torcedor que Não já acho. está. O Não HG, acho. qual que foi a primeira pergunta que fizeram pro Jardim na apresentação lá no Flamengo? Sobre o Cruzeiro. É. A primeira Mas são pergunta, pra onde o Hulk for, Botafogo, Jardim não Fluminense, eles significou vão no perguntar. Eu acho que ele vai o contar. Hulk Não, significa Valu, mas no eu não tô Atlético. falando de Não, significar, não. A primeira pergunta na coletiva do próximo clube do Hulk vai ser: Hulk, você disse lá no Atlético que tinha coisas pra falar, tinha coisas pra revelar. Quais são essas coisas? Sabe por que eu acho que o Hulk não vai... Talvez por uma parte da torcida atleticana ele possa se queimar, mas porque ele não vai se queimar no todo, pela bagunça institucional que é o Atlético. Mas se ele não Cada falar, ele hora é omisso, Valu. o Atlético... Não é omisso, ele não tem que se expor. Ele prometeu, Valu. Não, cara, foi prometido também 4 Hulks. Valzeiro. Pelo mandatário maior do Mas ele vai Atlético. E aí? repetir o erro? Valzeiro. Não é Dá pra não, mas essa? ele pode Mas se o erro- preservar. o erro não foi dele, Ele quando foi pode se prometido, o erro preservar. foi de outra pessoa. Eu não tô falando Sim. que o Hulk é santo. Mas ele também eu não tô prometeu falando... de Às vezes, falar. ó, o Hulk expôs pra mim várias vezes. Na última vez, depois do jogo do Ceará, ele expõe a instituição. Quando ele fala, eu converso com quem manda, ele expõe pra mim os companheiros, quando ele fala, aponta pra mim 2 circunstâncias ou 3 de gols. gol. Beleza, mas eu não posso inverter a ordem de quem manda. Eu não posso inverter que o Hulk, por exemplo, manda no Paulo Brax. Na situação do jogo, quem deveria ter nem atuado... gosta dele. Quem deveria ter atuado é o Paulo Brax. Porque se o Hulk manda no Brax, acabou, gente. O atleta tem que pegar aquele organograma que tá lá na página oficial dele e deletar, sumir com aquilo. Sabe? Então só dá a cada um, Guilherme, Sim, o seu... você tá certo. Tá jogando mal? Tá jogando mal pra Sim, caramba. Mas não tem comando. Não tem comando. O Hulk está jogando mal. Era esperado um dia, gente. Ele é um super-herói atleticano, como fala boa parte da torcida. Mas, pô, Pela história. super-heróis envelhecem também. Até o Wolverine lá no filme do X-Men envelhece. O Hulk hoje, ele é muito mais dentro do campo, HG, exposto pela má organização do futebol do Atlético. O que deveria ter sido feito ao longo dos anos? Melhorado-se a qualidade dos companheiros do Hulk para que gradativamente a responsabilidade dele fosse tirada. A gente cobra o Hulk hoje da maneira que cobrava em 21, mas por conta dos vencimentos dele. Mas é lógico que ele não ia render mais a mesma coisa ao longo dos anos, gente. Nem de Nós longe. estamos falando de 26, ele chegou em 21 e ele deu pra caramba pro Atlético dentro de campo. Claro, não deu de graça. Foi bem remunerado pra isso. Mas entende só o que eu tô falando? Dentro de campo, queda, foi mal de expor o Atlético por mais de uma vez, de falar a respeito de técnicos, desde o Milito, o Hulk tá expondo técnicos que saíram do Atlético, mas nessa do jogo de... Até o Cuca de no 21 jogo de ele domingo, expôs, né? eu discordo frontalmente de... o Hulk... Não, ele não abandonou. Me desculpa. Não, foi isso que eu disse. Não, eu só tô colocando todo o contexto Hulk, porque é mais de uma coisa envolvendo o Hulk, exatamente pelo tamanho do ídolo que por tudo que entregou o Atlético. Então, assim... nesse episódio do jogo, o que faltou foi o Paulo Brax. Aliás, cara, cada vez que eu Valu, vejo o na pronunciamento, Valu, é só um se ele contexto fica nisso que você vai calado, falar. ele é menos constrangedor do que a fala. Ô, Valu, uma coisa o sobre- Atlético levou uma sacolada dentro de casa, a maior goleada da história da Arena MRV, junto com aquela do Palmeiras de 2024, que também foi 4-0, mas aquela tinha um contexto, o Hulk foi expulso, arbitragem Sim, ruim, sim. nervou o time. Dessa vez foi batom na cueca, levou um 4-0, podendo levar 9, o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. E aí, cara, quando acontece esse tipo de coisa no futebol, você já comenta assim, acho que o técnico vai embora, acho que vai demitir alguém, acho que o diretor vai embora, acho que o jogador vai ser afastado. Cara, não aconteceu nada. E vou além. Ninguém falou, porque foi um pronunciamento, pronunciamento de 1 minuto e meio Sobre a situação do Hulk. sobre a situação Ele do não fala sobre o Hulk. jogo. O Paulo Brax foi incapaz
de sentar na sala de coletiva e falar sobre o vexame que tinha Mas acabado de acontecer. ele não trata como vexame, ele trata como turbulência. Mas inclusive... Momento de turbulência, ele fala turbulência. Mas assim, só voltando no Hulk e batendo também nessa situação na tecla do Paulo Brax. É um erro do Paulo Brax pra mim, desde a temporada passada, pensar em contar com o Hulk pra essa. Porque, cara, no Atlético não existe convicção de absolutamente nada. E dentro do futebol, muito menos. Inclusive do próprio Paulo Brax. Ele não queria a manutenção do Hulk para essa temporada. Por mais que ele vá aos microfones e diga que ele, Paulo Brax, nunca pensou em tirar o Hulk, nunca pensou numa saída do Hulk, sempre considerou que o Hulk cumpriria o contrato até dezembro de 2026, a grande verdade é, na convicção do Paulo Brax e também dos gestores que estão acima do Paulo Brax, a saída do Hulk era uma situação importante para a atual temporada. Mas foi muito mal conduzida, por isso que ela não aconteceu. Eles queriam liberá-lo no início dessa temporada. Mas foi muito mal conduzida, com notinha no Instagram, então, com mas tudo. o problema não é esse. Eles não tiveram, mais uma vez, convicção, Guilherme. E quando você não tem convicção, você faz de acordo com o que a torcida quer. Eles não tiveram convicção na busca por um treinador, quando foram lá e buscaram o Jorge Sampaoli, porque a não era o torcida treinador que contratou. não era o treinador que eles queriam. E eles deixaram a torcida definir. Eles não tiveram convicção na saída do Hulk, porque não era o que a torcida queria. E aí eles deixaram a torcida definir de novo. Então não tem convicção. O Atlético tem um diretor de futebol que não tem convicção. Ele só agora se manifesta, VP de futebol, VP foi promovido. Ele só se manifesta quando há pressão. Sem pressão, ele não se manifesta. Porque depois da derrota pro Flamengo, era obrigação dele pegar o microfone e falar, ó, gente, aconteceu isso, isso e isso, nós vamos tomar medidas drásticas, sérias, importantes, papapá. Não, ele fica quietinho na dele, vim esclarecer o Hulk, aconteceu isso, isso e isso, e ó, a gente espera definir o mais rápido possível. Peraí, pô. Deixa eu ler alguns superchats só rapidamente aqui, que tem superchats acumulados aqui. O Herculino tá em Extrema, no sul de Minas, tá dizendo, ó, tá no trabalho hoje, mas vou estar no trabalho hoje, mas torcendo pro Cabuloso. Já cheguei da academia ligado em vocês, o Herculino, lá de Extrema, no sul de Minas, muito obrigado. O Charles José, quero o Hulk longe do Galo. Tecnicamente não entrega mais nada. Quanto à história dele, nosso amor por ele será intocável, independentemente do que ele falar. O Charles Santos, dizendo aqui, não acho que o Hulk vai falar. Na verdade, acho que ele é obrigado a falar. A única forma do Hulk sair sem queimar sua imagem é limar o R, que aí deve ser o Rafael, né? Pois certamente eles vão tentar jogar a culpa no Hulk. Eu acho que ele tem que falar. Edilson mandou aqui, gente, é vergonhoso para um clube do tamanho do Atlético ter com Hulk essa pauta de mimimi, está envergonhando o clube ainda mais. E o Israel mandou aqui, vocês estão pegando demais no pé do cara, não vai ter golpe, deixa o Brax trabalhar, galera. Ontem eu recebi uma mensagem, deixa eu ver se eu posso ler ela aqui. O Paulo Brax não tem tamanho para ser o diretor de futebol do Atlético, essa é a grande verdade. Aqui, ó, eu recebi essa mensagem aqui e eu vou ler para vocês aqui. Depois, aspas aí para quem enviou. Depois do fiasco do treinador da Sub-20, que ele indicou de não responder ninguém, mentir em todos os processos e prazos das obras, escolher treinador e atletas mal desse jeito, perder o estadual depois de 6 anos, ele ainda está lá, né? Essa questão do prazo das obras aqui, isso não é do Paulo Brax, né? Enfim, não cuida disso, cuida da pasta futebol. Aí eu tô de futebol, mas escolher treinador e atletas mal desse jeito, perder o estadual depois de 6 anos, ele ainda está lá. Essa pessoa falando aqui exatamente do Paulo Brax, né? Uma pessoa do Atlético que mandou isso aqui. Então, assim... ninguém apareceu, quase 48 horas do vexame, ninguém apareceu. No pé, mas por mais que ele tenha prestígio dentro do clube, não me parece realmente que a coisa vai andar com ele. Sinceramente que não. Tem prazo de validade, né? Só agradecer o Luiz do Deus Me Dibe, tá ligado aqui no nosso programa, ele mandando aqui as aspas do Hulk, né? Abre aspas pra ele. Quem sabe, quando eu sair do Atlético, não sei, pela conversa que tive com quem manda, talvez eu possa sair do Atlético no meio do ano ou no final do ano. Quem sabe quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. Então ele condiciona, tá? Ele não garante que vai falar, só pra deixar essa... o que eu tenho de informação, já contei isso, não sei se foi na televisão ontem, né? Que um agente de um jogador me falou que esse jogador dele disse pra ele
que o Hulk não é líder, que o Hulk é um cara muito na dele, que embora ele seja um ídolo, que a torcida goste muito dele, ele não é um líder ali dentro, que ele é um cara muito individualista, etc e tal. Um jogador contou pra esse agente me contou. E vocês lembram que o Batalha teve uma treta pesada com ele. Jogo da Copa do Brasil no Maracanã. Teve uma treta Final. pesada com ele. Então, assim, parece que aquilo ali... Não só com ele, viu? Não só com ele. De cobrar... O Batalha ficou de menos indignado, né? melindre e mais dedicação e tal. E aí, eu junto... Presta atenção, hein? A pergunta que eu fiz pra vocês agora há pouco. Se esse negócio do extracampo não tinha relação. Porque vamos lá. Primeiro as declarações do Barba, naquela coletiva. Depois que começa a falar da saída do Hulk, ele dá uma amenizada nas declarações, eu tô me referindo ao Barba. Aí o Lodge elogia o Minda, que acabaram de tomar um esporro de 3 minutos do Contra Hulk. o Ceará. E depois ele fala de extracampo. Aí depois que resolve e que o Hulk vai embora do vestiário, entra no carro e vai pra casa, me sai o Michael na zona mista falando que resolveu, gente. Peraí, vamos ligar os pontos aí, ué. Eu de fato, assim... Uma coisa é a história do Hulk, outra coisa é o fato dele ser ídolo, de ser um cara que a torcida maluca por ele. Eu acho que é o maior jogador da história do Atlético. Agora, outra coisa, eu tô só ligando os pontos. Mas, ô HG, você não acha que o time teria uma postura diferente em campo, então, se isso que eu ia falar. Não mudaram a atitude. Porque a atitude foi a mesma. Só que aí é o seguinte. Foi o mesmo time fronha. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O lance de ter algo extra-campo do Hulk, que eu te falei, que o Hulk teria um dia lá no meio dos jogadores, pô, tá me devendo 5 pau, não sei o que tal. Então, quer dizer, eu não sei, cara, pode ser um problema. Agora, de ter entrado em campo e ter jogado aquilo que jogou contra o Flamengo, vai pela qualidade do elenco e vai por um time muito mal estruturado pelo Barba também. Faltou atitude. Porque eu acho que o Atlético jogou mal, acho que o Barba escalou, não é que escalou mal, né? Acho que ele escalou um cara errado, duas peças erradas. Mas eu tô dizendo que a postura do time em campo diz muito sobre o trabalho dele também. Não, diz muito sobre as peças que tem. Pra mim, diz mais. Diz mais a respeito das peças. Menos qualificados que dá jogo contra o Flamengo. Não, é porque o Red Bull Bragantino meteu 3 nos caras. Não, mas lá os caras são físicos, lá os caras correm. Então, eu já falei, o elenco do Atlético pereceu, gente. Mas é questão de postura. Ninguém tira mais. Ninguém tira. Mas não é só questão de técnica, é postura. Os caras não têm postura. Nenhum técnico vai conseguir tirar deste elenco hoje do Atlético o que o Milito tirou em 24, por exemplo, gente. Eu entendo isso. Mas a gente olha, falando de postura dos caras. De uma forma geral, se olha muito pra esse elenco. Pô, esse elenco chegou na final da Copa do Brasil. Eu entendo o que você tá falando, mas eu tô falando de postura dos caras. Você não acha que a postura tinha que ser diferente? Cara, aí pra mim tem a ver sobre a postura com ser igual a 2023. Não, mas o elenco não teve uma postura completamente diferente no jogo contra o Flamengo. Bem, pra mim o Atlético podia ter tomado uma surra de Podia. 12-0. Tem a ver mas com uma os postura caras. diferente, Não com o Atlético não teve. Não, eu tô com você nessa. Ele não tem como apertar a garganta Eu discordo do HG. Isso, eu discordo do HG. Não tem como apertar a Eu acho garganta que dos seja caras e responsabilidade falar, do Domingues, é muito mais dos jogadores. acompanha até o final, Plata, Sim, dá-lhe mas é a uma postura pancada dos nas caras. pernas, Os caras não têm entendeu? hoje uma tem postura como, minimamente decente. O Atlético é um problema time que não maior, faz falta, jogadores. Valu. O Atlético é um time que não faz falta, que não mata a jogada. Gente, o Atlético jogou com 2 primeiros volantes, como o Valu trouxe, que o Atlético trata como 2 primeiros volantes. Isso. E o Alan Franco. Que eu Os discordo. dois contribuíram defensivamente em uma vez só e foi o Maicon. O Alan Franco não conseguiu fazer uma jogada de defesa. O HG que chamou atenção pra isso. Foi E a gente abriu o soft score e não conseguiu tecla. nada. Um desarme. Aliás- Isso é postura. O Alan Franco não é ruim desse jeito. Aliás, o Bernardo da Cruzeiro Stats me mandou aqui, hoje pela manhã, ele disse aqui, bom dia HG, vi você falando sobre o Alan Franco ter 0 ações defensivas. Ele nunca tinha repetido uma atuação assim no Brasileiro pelo Atlético, considerando o mínimo de 45 minutos. Foi o único jogador de linha do Atlético que conseguiu esse feito em 2026. Então, O HG, o Alan Franco não tá cansado, não. Ele nunca é poupado, ele nunca fica fora, Cara, nem quando é time reserva. é um ponto que Muito bem, merece essa discussão, porque semana passada a gente falou lá no Donos Ele da nunca Bola. fica fora, cara. Ele falou nos Donos da Bola a sequência de jogos, eu não sei quantos jogos em sequência, levando-se em conta aquela matemática de que a cada 8 jogos o jogador fica muito exposto a uma contusão, ele me parece ter uma sequência muito maior que isso, entendeu? E outra coisa, nós não estamos falando de um jogador com qualidade
Você fala assim, cara, titular absoluto porque joga pra cacete. Então tem que escalar porque ele responde bem. Cara, ele é limitado, mas ele é titular, mas ele é limitado. Diz mais a respeito do elenco. Tô com você. Aí alguém vira e fala assim, o Pérez. Pô, não é o Enzo Pérez. Me ajuda, o Enzo Pérez. Mas os números deles são bons, me as ajuda aí, atuações não também. é o Enzo Pérez. E as atuações também. Então, Ontem você agora brigou comigo falando... Agora o negócio é só ele tem que né? jogar Você agora... porque é jogador de origem da precisa posição. rodar o elenco, Mas Alô. pede o Alan Franco de lateral Você direito agora- e não quer o volante de origem na Pelos posição. serviços que o Alan Franco não jogou bem de lateral vai direito, não, lamber HG? sabão. Vai você, cara, porque o Enzo... Você tá falando do Pérez como se fosse o Enzo Não Pérez. é, velho. mas esse é- é do mas Chelsea, mas não sim, é ele é isso. jogador de Ele posição, não é, tem os ele não melhores é esse números. cara. Ele não é esse cara. É muito mais fácil o Ninguém meio tá campo dizendo- Não ninguém é o tá cara dizendo que você tá falando. Não, mas nem Aí o você Alan pega- Franco aí é o você cara que pega vocês os estão números falando. quanto o poderoso Juventude Não interessa. de Carrias. Não interessa. Né? Me ajuda Não aí. interessa. Não, não, de interessa Carrias, sim. não. É de Las Piedras. De Las Piedras, Interessa. não é de Carrias. De Carrias pra confrontar de Las você. Piedras. Que agora você Não. fala em Agora, números só. não. E o campo, HG, olha a campo partida tá do... provando O que você tá Pérez não errado. aguentou correr atrás do Neymar, que corre mancando, HG. Aqui. E você queria ele correndo atrás do Arrascaeta, Aqui, HG. deixa eu contar uma Não coisa dá, pra você. irmão. Não Deixa eu dá. contar uma coisa pra Desculpa. você. Você acabou de aplaudir a pergunta do Guilherme de que o Alan Franco tá morto. Fisicamente. E tá, claramente. O Maicon contra o Coritiba, nós já chamamos a atenção aqui que não tá conseguindo correr. Tá acima Contra do peso. E o Domingos falou que escala os caras por quê? Aí, o que que Por acontece? causa do treino. O jogador... Pois é, mas então... O Pérez você- está treinando pior do que o Franco, cansado. E o Bernardo, é então, isso tá que o- voando nos treinos. Cara, Com certeza. Só tem treinando- essa explicação. Tá O treinando Natanael melhor. tá voando nos Tá treinos. treinando Nossa, o melhor do que o Bernardo tá Preciado. ridículo, De acordo com o que o Domingues falou, Se ele escala o melhor... o Natanael tá treinando Se ele melhor esca- do que o se Preciado. ele e o escala Bernardo quem tá treinando melhor bem, que o por que Minda. que o Reinier não tá jogando? Ele era titular, depois sumiu do Porque time. caiu, provavelmente. Mas Eu tô me dois treinos baseando no... caiu no escalo? É, eu tô me baseando no que o mas aí é Domingues loucura, falou. entendi. Mas é loucura. Então o entendi. Reinier não treina bem e não joga bem, né? Um erro que o Domingos comete é escalar o Bernard, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai Isso morrer é uma coisa abraçado com o Bernard. Ontem eu tendi a concordar na maioria das situações que o Valu estava trazendo e na discussão dele com o HG. O grande ponto é escalar o Bernard, insistir num cara que hoje ele não é útil para esse elenco. O Bernard hoje, gente, ele é zero no elenco do Atlético. O Eltinho falou exatamente Bernard isso. não devia estar aqui, Thiago. Mas você é falou muito que mais tá treinando profunda. Mas ele bem. não pode Não, ser o eu não titular falei do Você time, falou que cara. tá Você tá treinando tentando bem. colocar Não, palavras você na acabou minha de boca. falar que Eu tá não treinando falei. bem. Eu Você falei que acabou o de falar. Domingues Então disse tá na treinando coletiva bem. que Eu falei, escala então os o Bernardo tá jogadores treinando bem, que você estão disse. treinando Sim, bem. Não, eu não sim. vejo treino. Ah. Eu não posso afirmar de coisas que eu não vejo. Então como é que você, Desculpa. então, Quem como é que faz você pode isso não afirmar sou que o eu. Tomás Eu não Pérez não afirmo. pode jogar porque não tá treinando bem? Porque, de acordo com o que disse o Domingues, HG, o Domingues falou na coletiva, ele foi perguntado. Mas ele não tá qual tendo é o- coerência, Valu. Olha as Eu não escalações posso dele. dizer isso, eu não vejo treino, Valu, senhores. cada dia é uma Eu não escalação posso dizer diferente, isso. Valu. você não Ele pode- definiu que escala os que treinam. Ele, não sou eu, Thiago Então Valu. não tem coerência, porque num jogo ele mete, aliás, numa sequência ele põe o Renier, na outra o Renier não aparece nem pra Todo entrar dia é no uma segundo escalação tempo. diferente. Pois Todo é, ninguém dia. entrega, Guilherme. Eu não acho que ele Então, queria ficar mudando. então quem Aí treina a gente- bem na quarta não treina bem no sábado, porque ele muda a escalação todo dia. Aí a Não, gente não é pede um bem time assim. base aqui, você vem todo pimpão. Não tem time base, Pois ele tá é. à procura disso. Mas aí o Cruzeiro precisava ter. A gente Ah, cobrava aqui. pronto. Não tô comparando. Cara, o Cruzeiro é muito o elenco do Cruzeiro é não muito tem- melhor, são tá? situações Mas o que eu tô dizendo é o completamente seguinte: distintas. se a cada jogo, velho, ele Cruzeiro- escala um time, num jogo, ele deixa uma sequência, o Casserra não joga. Aí o Casserra entra, faz um gol, no outro não joga. Eu fui quem Aí falei ele vai do lá, Cassierra precisar de coloca ter mais o minutos Cassierra aqui. contra o Flamengo. Porque pra maioria aqui, Cassierra, ó, Não, bota maioria num não. trem, Não, devolve pra a Rússia, maioria inclusive não. pro senhor. A maioria não. Inclusive Não, pro senhor. A maioria não. Você tem que apontar pro seu advogado que não tá aqui, que deve estar te ouvindo. Então fala com ele. Não, ele Manda tá- recado ele tá pra enfermo hoje, porque eu vou o seu poupar. advogado- Eu também Porque o falei. seu advogado falou que ele era ruim, por isso ele não jogava. E eu também falei. Eu falei que eu queria esperar. Eu falei que eu queria esperar. ó. Não vem não. Não vem não. Chama o intervalo. Não vem, não. Pra cima de mim não, rapaz. Aqui você dorme um sono. E se tiver achando ruim, vira perereca e pula no meu peito, rapaz. Vamos pro intervalo aí. No YouTube a a gente gente segue. Você ouve Band News na área Minas. O Tô HG, cansado dessas incoerências aqui no programa, velho. Não, vai, o vai. HG, pra fechar o Coerência. assunto, Bebe ruim, água que passa Você o cansaço. é curioso, você hoje deve ser o seu pior dia aqui no. Nós estamos É o lá na. segundo, ontem foi o janeiro, pior, você já fevereiro, tinha março, falado abril. isso. É o segundo e meio. pior. Nós estamos há 1 ano e 3. Não, quanto tempo? 1 ano e 3 meses, Um ano e isso 3 meses que a gente tá no ar aqui. A Esse é o voz pior voltou, dia. você conseguiu Ele fazer a voz Isso é voltar. fake, só. Isso é fake.
Isso é a Aqui. pastilha, meu amigo. Pra fechar o assunto Tô dopado Hulk, pela pastilha. Falou, pra fechar o assunto Hulk, olha como foi grave a situação que aconteceu no vestiário. Nossa. O Hulk tava no banco. Ele né? tinha que mandar recado pro advogado, você trocou o assunto? Não, rapaz. eu preciso falar isso aqui. Eu tô poupando O Hulk advogado. tava no banco. Isso. Quando o Atlético foi trocar as escalações com o Flamengo, aquela troca de staffs ali, né? O Atlético enviou uma escalação pro Flamengo com o Hulk no banco. Ah. Beleza. Até então tava tudo bem. E o cortado da relação era o Cauã Soares. Ah. O Cauã Soares foi chamado às pressas porque o Hulk foi cortado no vestiário. Loucura. Inacreditável. Já voltou esse negócio aí? Ah, mas muito rápido, Muito... O que você tava falando, Guilherme? Pode terminar. O Hulk tava relacionado, isso não é novidade pra ninguém, e o Cauã Soares foi cortado. E aí o Atlético entregou a escalação pro Flamengo com o Hulk entre os reservas. Aquela troca ali de cortesias dos staffs dos clubes. Beleza. Aí chamaram o Cauã às pressas pra integrar o banco de reservas. Tava porque lá o na Hulk- arquibancada. Porque o Hulk foi cortado no vestiário. Que isso. Eu Isso fico não imaginando- foi resolvido antes, como o Paulo Brax disse. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando, não foi. Não a foi. informação que eu tive Não também foi, foi no não vestiário, foi. minutos antes do Sim. jogo. Eu fico imaginando o seguinte, ô Hulk, então você está liberado, pode tomar o seu Tava veículo. com a roupa do jogo. Tomar o seu veículo e ir para sua casa. Ô Fabrício, da assessoria, Fabrício, dá um grito no Cauã Soares para nós, lá na arquibancada. Aí chega o Fabrício, lá no gramado, e diz, ó, pss, pss, Cauã, pss, Cauã, Vem pro banco. desce, vai lá, farda, você vai pro banco. Eu? Desce, vem, porra, não pergunta, vem, desce, aí desceu, desce lá, cara, rapidinho, vai lá, Deixa a farda roupa. que você vai jogar, que o Hulk foi pra onde, machucou, não, foi liberado pra ir pra casa. Ah, gente, Foi vai descansar. caçar um serviço, vai, tchau, até amanhã.